O ministério de cura, porém, é desdobrar-se eficiente e pacífico, reclamava-nos atenção. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sob a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Como sempre, né? É uma questão de sintonia que se quebra assim que a gente retoma as vibrações anteriores. Então, como é que eles falam? Não adianta vocês me tirarem, eles me chamam de volta. Não adianta vocês me tirarem, eu o espero lá fora. Por quê? Porque assim que a gente sai da sala de passes, que a gente toma aquele banho de energia, atravessou a porta, a gente já volta a pensar nos mesmos problemas, com a mesma intensidade, com o mesmo sentimento. Então, a gente volta a ter a mesma energia. É como se a gente jogasse toda aquela energia que a gente recebeu no lixo. Voltando. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. É o que a gente acabou de falar, né? As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Faltam-lhe o estado de confiança, esclareceu o orientador. Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Ah, sim. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão de luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé, certo? Não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com referência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor. Porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Jesus dizia: não fui eu quem te curou, foi tua fé. Ele precisa estar sintonizado com as energias para poder receber e transmutar para que ela funcione. A lição fora simples e bela. Hilário calou-se, talvez para refletir sobre essa lição, né? Em silêncio. Sem descurar dos nossos objetivos de estudo, Aulus considerou a conveniência do nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós a auscultação de alguns dos casos em foco. Para isso, aproximou-se de uma idosa senhora que acabava de entrar, a cata de auxílio, né? E, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente em pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. Observem o fígado.
Utilizamos-nos dos recursos ao nosso alcance e passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me à imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingira os vasos e assaltava o sangue. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava-me a impressão. A icterícia mostrava-se insofismável. Após ouvir Conrado, reafirmou: sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Como sempre, né? Toda ação tem uma reação. Ela se envenenou com a ira. E aí ele pergunta, né? E como será socorrida? Conrado, impondo a mão sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre o doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio. Na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente, que nos acompanhava solícito, e perguntou: nossa irmã está curada? Isso é impossível, ele respondeu. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. E em que base se articula semelhantes processos de cura? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vamos repetir? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Repetindo, renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. É uma via de mão dupla, né? E pode, acaso, ser dispensado à distância, ou seja, a gente pode dar passe à distância,
Ele adianta, né? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajudam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização. E a prece silenciosa será o melhor veículo da força criadora. O serviço em torno prosseguia intenso. Aulo considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido as anotações, né, rápidos que nos propunhamos obter, né? E, à vista disso, despedimos-nos do superior, buscando o salão central para a continuidade das nossas abençoadas lições. O maior responsável pelo efeito do passe é aquele que o recebe. Modificando a nossa vibração, modificamos a nossa vida. Saibamos uma energia que recebemos do universo, a energia do sol, das plantas, de tudo que há no universo, né? Nós recebemos energias transformadoras. Basta que nós sejamos como um dínamo transformador. Peguemos essa energia e façamos com que ela se transfigure o nosso entorno e modificamos a nossa vida. E através do exemplo, acabamos modificando a vida daqueles que estão à nossa volta. Então, vamos continuar estudando.